Salut, chérie! Bom, olha que legal, a gente aprendeu um monte de palavras novas, né? As 3 aulas que a gente teve, a gente aprendeu a cumprimentar, perguntar o nome, dizer oi, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde e assim por diante. Hoje é uma aula importante. Eu vou ensinar muito simples, mas a gente tem que saber bem claramente a diferença dos números, porque a gente vai usar isso no dia a dia, o tempo todo, certo? Então hoje nós vamos aprender os números. Nós vamos aprender até o 20 hoje. Aí à medida das aulas que for passando o tempo, eu vou ensinando os outros números, porque tem alguns que são um pouquinho complicados. Então hoje nós vamos aprender até o 20, você vai estudando. A próxima aula a gente vai aprender o que a gente vai fazer com esses números. A gente vai aprender perguntas, que as respostas eu vou precisar usar números. E depois a gente termina com os números até 100 e assim por diante, que aí a gente consegue aprender a falar todos os números. Então vamos contar. Lembra dos sons que a mamãe já explicou. On, que é o AN, e o AN, que é AN, EN, IN, UN. É o mesmo som. Então nós vamos falar o número 1, que é o AN. Isso mesmo. É aberto como se fosse um A, mas a gente escreve com U. AN. Mas esse é masculino. Se eu vou falar feminino, uma, aí já não é esse som. Aí eu vou colocar um E no final, então vai ficar une. Lembra que o E no final a gente não fala, então a gente termina a palavra falando o N, por isso que ele fica bem acentuado, une. Bom, no número 2 é simples, de, não vou falar o X no final, e o E, o U eu falo só o E, com a boquinha fechada, de. Número 3, trois, lembra do OI? E que a gente fala o A e a gente não fala o S, ok? 3. 4 é um pouquinho complicado, porque o R é esse R de rato sempre. Então a gente não vai falar o tr que a gente está acostumado. É no fundo da garganta. 4. O Ezinho do final também ele fica meio escondidinho. 5. Quando você está falando o 5 sozinho, a gente até fala o que quando eu estou numerando. Mas, por exemplo, se eu for falar alguma coisa, por exemplo, quero 5 pães, eu falo 5 pães. Eu não vou falar o que, tá? Mas se eu estiver contando 1, 2, 3, 4, 5, ok? O 6, 6. O X aí vai ter um sonzinho de Z, mas ele é bem sutil. 6. Também o que acontece, quando a gente vai falar junto com algumas outras coisas, normalmente a gente não fala nem o X final, nem o som de Z nada, só fala se. Se alguma coisa. A não ser que a palavra seguinte comece com vogal. Então, por exemplo, 6 elefantes, 6 elephants. Eu emendo. Mas se eu quero falar 5 pães, 6 pains, não falo o X. 7 é muito parecido, 7. O 8, 8. O T, eu vou falar porque quando a gente está contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu falo o T no final. Mas é a mesma situação. Se eu for falar uma quantidade de alguma coisa, eu não falo, a não ser que tenha uma vogal depois. Ok? Continuando, 9. Lembra do EU também, fechado, som somente de E. Falo F final porque eu estou contando os números, estou relatando os números, mas normalmente a gente não fala esse F final. Ou ele vai mudar de som. A gente vai vendo isso aí à medida que for usando. Mas o som é esse, 9. 10. O X, nesse caso também é igual no 6, é som de Z. 11, muito fácil. 12, 13, abre a boca. 13, 14, 15. Lembra do IN, som de AN sempre. 15.
O 16 é muito simples, mas a gente às vezes pode confundir com o 6, porque o 16 não vai falar 16. Agora, do 17 para frente, a gente fala 17, 18, 19. Então, aí eu vou colocar o 10 e mais um número. 17, 18, 19. E para terminar, 20, que é o 20. E N também com som de A. A-N. 20. Bom, hoje a gente vai parar nesses números. E aí precisa estudar. Esses aí tem que gravar. Nós vamos ter mais uma aula, a próxima aula, e depois eu volto para os números e vamos aprender daí para frente, seguindo a numeração, ok? Então, treinando aí do 1 ao 20, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E é isso por hoje. Tchau, mon amour!